Já viu falar que os países ateus são os melhores países para se viver? Já ouvi falar nesse negócio. E aí? Não é não? É só você ver a taxa de suicídio nesses países. Por que você acha que tem essa taxa de suicídio? Por conta Porque sem a religião, sem o cristianismo, as pessoas perdem o sentido da vida. Essa ideia de que os países ateus são melhores para se viver é um simplismo histórico muito grave. Porque quem realmente construiu as instituições ocidentais foi a Igreja Católica na Idade Média. Tudo que nós herdamos do direito romano, da filosofia grega, foi preservado pelos monges medievais católicos. E a Europa se construiu, se fez no bojo da fé católica. A primeira revolução industrial da história aconteceu na Idade Média Católica. O pessoal fala em revolução industrial inglesa, né, teares mecânicos, tudo. Mas não. A verdadeira revolução industrial começou na Idade Média, quando os católicos desenvolveram, nos mosteiros mesmo. Não é, o engenheiro era católico. Não, estou falando dos monges mesmo. Desenvolveram a rotação de culturas, desenvolveram a hidráulica, desenvolveram o uso da razão para engenharia, os altos fornos, a metalurgia. Tudo começou ali nos mosteiros. Cerveja, os monges que desenvolveram os processos químicos de produção de cerveja. Aquilo é o verdadeiro capital acumulado pela Europa. Só que aí depois houve várias intercorrências políticas, revoluções, guerras religiosas. Mas durante muito tempo as grandes potências foram católicas. Portugal e Espanha foram as potências do século XVI. Não tinha pra ninguém. A marinha deles era a melhor do mundo, a astronomia deles era a melhor do mundo. Os caras saquearam o mundo inteiro, né, velho? Os portugueses? Sim. Não, quem saqueou foram os ingleses. Espanhóis, ingleses. Os ingleses só que saquearam. Esse é o ponto. Na colonização, não foi o rolou contrário. Um saque, não? Não, os portugueses desenvolveram isso aqui. Os portugueses fizeram outra revolução industrial aqui. Desenvolveram a mineração, desenvolveram muita coisa. Houve abuso, houve escravização? Houve. Sempre tinha um filho da puta ali. Mas quem protegeu os índios de serem escravizados? Foram os jesuítas. Quem acabou com a escravidão negra? Foi a pressão do Papa Gregório XVI. Foram as bulas papais que acabaram com a escravidão. Na América Espanhola foram os monges também. O Francisco Soares, o Bartolomé de las Casas eram jesuítas que pregaram contra a escravidão dos índios e dos negros. A Igreja Católica e o processo civilizador ocidental são praticamente sinônimos. Lá na América inglesa, lá deu merda. Lá os ingleses mataram índio pra caramba, escravizaram índio. Sim. A escravidão negra, inclusive, era muito pior ali. A escravidão ela foi uma calamidade social em qualquer lugar. Mas nos países de colonização holandesa, inglesa, era bem pior. Pior do que aqui no Brasil. Muito pior. Cara, como que era feito isso lá então? Porque o daqui não, lá era já tortura. Porque o daqui já é triste, aqui já era uma coisa muito triste, sem dúvida. Isso é uma mancha na história de Portugal, né? Mas justamente, foi a Igreja Católica nunca corroborou isso, sempre condenou a escravidão. E o tratamento que os católicos davam aos seus escravos era, se é que dá pra falar assim, menos pior. Por exemplo, você vai em Salvador, lá tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É uma igreja linda que tem lá em Salvador, toda azul, assim. E ela foi construída pelos escravos. Só que não é que os escravos foram obrigados a construir a igreja. Os escravos construíram aquela igreja nos domingos, que eles tinham livres. Que mesmo, por mais filho da puta que fosse o escravizador, um pouquinho de temor de Deus que ele tivesse, ele liberava os escravos no domingo. Entendi. Em obediência ao mandamento de não trabalhar nos domingos. E os escravos iam lá no tempo livre deles para ajudar a construir a igreja. Eu achei isso comovente. Com certeza. E muitos escravos compravam... Isso é uma coisa interessante também. Muitos escravos compravam a alforria, né? Sim. Com que dinheiro? Com o dinheiro que eles mesmos ganhavam. Quando? Quando eu trabalhava tarde. no domingo. Na hora extra? Não, à tarde. Acontecia, os escravos trabalhavam de manhã pro senhor do engenho. E aí ele saía pra trabalhar. À tarde ele trabalhava para ele mesmo e comprava alforria. Isso não acontecia de jeito nenhum na colonização holandesa e inglesa. Mas de jeito nenhum. Isso era coisa de português mesmo. O cara conseguia comprar a liberdade Cara, dele. Verdade, você me falou do escravo comprar carne de alforria e eu nunca tinha parado pra imaginar de onde veio a verba, né? E vinha do trabalho livre deles à tarde. É claro que obrigar uma pessoa a trabalhar forçado de manhã, ou mesmo que seja 1 hora por dia, mas se você for pensar, isso significa, primeiro, que o escravo tinha pelo menos 50% do tempo para ele.
Segundo, que a moeda dele valia e ele poupava, porque era de ouro. E a escravidão continua sendo imoral. Agora, se você for pensar que o brasileiro hoje paga 50% de imposto e a moeda dele inflaciona, significa que nós estamos numa situação pior que a de um escravo. Não tem dúvida nenhuma disso aí. Cara, é o seguinte, o cidadão comum, ele é o único cara que trabalha pro governo sem receber e sem prestar concurso. Não, você tem Você que coisa mais... trabalha pro governo, você não prestou concurso, você não ganha dele, você só trabalha pra ele. Quer coisa mais escabrosa do que declarar imposto de renda? Não, já que o governo não quer me roubar, então ele fala quanto que eu tô devendo pra ele. Agora ele me obriga a trabalhar pra ele. E ele já sabe. Por que ele sabe, te né? obriga a ir lá? Porque ele quer sabe humilhar. tudo. Ele Ué, sabe então tudo. me manda a conta que eu... né? Só isso, né? Ó, quanto que eu tenho que te pagar? Ele Né? me obriga a trabalhar e ainda fala assim, se você errar, você vai pagar uma multa e talvez preso. Isso é E muito aí- louco, né, cara? Tem uma parte de humilhação nisso aí, né? Eu também te falei que, tipo, a gente tem uma empresa lá em Minas, lá. Recentemente fomos declarar um ICMS lá e o governo virou e falou, cara, Tá errado. tá errado. Ué, então pra que eu tenho que declarar essa Tá merda? errado? Aí pegou, mandou pro contador, o contador realmente, eu errei, tá errado aqui. O certo é o que o governo falou, tem que pagar o que o governo falou. Porra, pra que pagar contador, velho? Por Pra que o pagar governo já contador? não manda? Por que o governo já não me manda a guia no final do mês, sendo que ele sabe mais do que o contador quanto que eu tô devendo? Porque no Brasil tudo é lobby. É impressionante. Todos os setores e classes sociais fazem lobby pra criar dificuldades para eles venderem facilidade. Então no Brasil existe lobby pra tudo, até pra área tributária. Então tem gente que defende que as regras tributárias do Brasil sejam complexas só pra ter esse tipo de empregabilidade. E é triste. Mas que já não faz sentido nenhum. Porque o setor da contabilidade, ele erra e o Estado não erra, mano. Já manda um negócio pra você, caralho. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Não faz sentido imposto de renda. Eu também. acredito muito que tem uma parada dessa de humilhação mesmo, assim, sabe? De querer, Mas de querer humilhar ali pra ver que você tá ferrado, quem manda na parada, quem tem que obedecer. Tem muito isso daí, é velho. prazer de funça mesmo. Tem muito isso daí. É prazer de funça. O que é o prazer de funça? Humilhar o cidadão. Puta que pariu. Os caras gostam de humilhar o cidadão. Por exemplo, imposto de renda é uma punição por você ser produtivo. Faz algum sentido? Quem tinha que ser tributado... Por mim, nada seria tributado. Mas se fosse pra tributar alguém... Nada tributado, zero de tributo, também é foda, hein, Zero de velho? tributo. Eu sempre faço E um como que exercício o Estado mental. ia se manter? Porque o Estado Essa não é a ideia. produz nada. O Estado não produz Então, nada. puta que pariu, não tem que existir alguém que não produz nada. Zero só quer- Estado, zero Estado. Zero. Você vê no Rio Grande do Sul, pra que tem o Estado? População mesmo faz caridade, faz ponte, faz a própria proteção com os CAC. Pra que tem a merda do Estado, então? Agora, mesmo se for pra ter a merda do Estado, eu inclusive defendo que tenha governos, mas os governos têm que ser locais, com consentimento dos governados e concorrenciais. Agora, mesmo se fosse pra ter um Estado, existem várias formas de um Estado se financiar não tributárias. Muitas. Falei. Ele pode viver ou de merchan ou de doações cívicas, ou ele pode arrendar as terras que hoje são da União, as terras não devolutas, ou ele pode fazer investimentos financeiros, ou ele pode cobrar taxas para serviços específicos. Não precisa enfiar imposto no cidadão. É pra pôr pedágio nas estradas. Aí você Pode. já faz, é. Não pode. O pedágio é uma coisa interessantíssima, Você já até do faz, ponto de né? vista urbanístico. Não, mas é isso que eu acho.